Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Márcia Sueli e o nosso vídeo de hoje vai ser como pintar o cabelinho, em específico esse cachinho aqui. Então aqui eu já comecei preenchendo com a cor camurça. Olha, observem que aqui nessa parte onde tem a barrinha da fralda termina aqui, ó. Essa parte aqui eu não pinto muito assim, porque para não mexer na trama da fralda, né? Eu pinto ou para cima ou para baixo. Quando requer que eu faça esse movimento, eu faço ele bem levinho para não mexer nessa trama. Aqui no caso, preenchi com camurça. Esse pincel aqui é o da Condor 421. E eu vou fazer agora a luz do cabelo. Esse cabelo, essa cor em específico, eu uso a cor palha. Ultimamente a cor que eu tô mais utilizando é a palha para fazer a luz, até em roupinha também. Olha, com o pincel, deixa eu mostrar o pincel. Com esse pincel 427 Condor número 8, pelo fato de ser numa fraldinha, o desenho é pequeno. Então eu venho fazendo a luz do cabelo todinho. Aqui no caso eu vou fazer acompanhando o desenho. Nessas áreas onde fica muita tinta, você vem e depois tira. Pronto, feito isso aqui, aí eu vou vir para a parte do cachinho, né? O cacho do cabelo. Vou preencher da mesma forma. Preencher aqui. Que eu acho assim, a dica principal no cacho desse cabelo é a sombra. A sombra que vai fazer... Claro que a luz tem a sua importância, mas eu acho assim, na hora que eu aplico aqui a luz, ele fica de uma forma. Na hora que eu aplico a sombra, é onde ele vai dar, assim, mais realidade a essa pintura. No caso aqui, o cabelo. Tá aqui, fiz o preenchimento do cacho do cabelo. Agora, eu vou usar a cor Jatobá e vou fazer essa cavidade do cacho. Feito a cavidade, sempre eu utilizo muito o canto do pincel para fazer minhas pinturas. Olha, o canto do pincel, esse aqui novamente é o 421. Então eu venho para a parte de baixo e subo. Mesma forma, eu faço isso em 3 camadas. Esse, no caso, esse tamanho de cachinho aqui, eu tô fazendo em 3 camadas. Novamente, nessa última camada, eu faço uma pequena área. E em seguida, eu faço aqui a cavidade do cachinho. Que foi daqui, vamos supor que ele terminou, né? Supor não, tá na cara que foi aí que ele terminou. Mas enfim, pronto, tá aqui. Fiz as camadas, certo? Agora, com o mesmo pincel, eu só tirei ali o excesso, eu vou fazer a luz. Aí agora eu já não utilizo só o cantinho, eu utilizo um lado, olha, esse lado tá quase sem tinta, esse lado com tinta. O lado com tinta eu venho pra cima e arrasto pra baixo. Mesma coisa, o lado do pincel com a tinta palha, que foi a cor que a gente fez aqui, pra cima. A mesma coisa aqui. Eu poderia estar usando também esse mesmo pincel que eu falei pra vocês que eu fiz a luz no cabelo. Só que pra quem não tem experiência, tô procurando ensinar da forma mais simples. Mas eu também vou fazer aqui. Eu também poderia fazer da mesma forma. Olha, carreguei um lado, o outro lado não. O lado que tá a tinta, ele vem pra cima. Então, poderia fazer da mesma forma. Só que eu acho assim, que não é todo mundo que sabe ainda trabalhar com esse pincel. Então, aqui, eu tô fazendo com esse aqui que é mais simples. O pincel chato. Aqui, para o restante do cabelo, é a mesma coisa. Eu vou preencher com jatobá e vou puxando em direção à franja. De fora para dentro.
Vou fazer todo ele aqui, ó. Nessa parte aqui da franja, eu venho e vou puxando bem de levinho, a mão bem levinha mesmo. Pronto, esse cabelo aqui, ele até essa parte aqui, ele pode ser feito. Até essa etapa aqui ele pode ser feito. Lembra que eu falei que sempre eu faço o cabelo em etapas? A etapa de preenchimento com ele molhado, a tinta molhada, e a etapa do cabelo com ele seco. Essa parte aqui eu vou fazer um pontinho de luz para separar a cavidade do cabelo. Então, por enquanto, o nosso vídeo fica por aqui, nessa etapa. Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma outra pintura, semelhante a essa, só que agora eu pintei numa calcinha, que eu tô fazendo um kit. Aqui, no caso, a calcinha de menina. Observe esse cabelo. E observe esse. Praticamente a mesma coisa, certo? Então, para não fazer dois vídeos desse cabelo, eu vou fazer tudo aqui agora. Tá aqui, deixa eu ver. Pronto, feita essa parte ali, que a gente terminou do cabelo. Agora eu vou fazer os fios. Os fios, geralmente, a gente vai utilizar esse pincel aqui, Condor 000, a numeração, referência 4222. Então, eu vou mostrar, não vou mostrar o restante do cabelo, vou mostrar o cachinho. Vou pegar a cor marrom e vou misturar, olha, deixa eu ver aqui se eu encontro uma melhor área para vocês verem. Aqui eu peguei uma gotinha d'água e vou misturar com um pouquinho do marrom. Como que eu sei qual é a textura certa para o contorno? Eu vou saber na aplicação. Assim, no toque, às vezes a gente até descobre, mas misturando. Mas às vezes na hora de aplicar no tecido que a gente sabe a melhor forma. Eu vou pegar aqui. Vou fazer de duas formas. Da forma tradicional que eu venho fazendo. Aliás, tradicional não. A forma que eu venho fazendo é com esse pincel que eu falei pra vocês. O 427, número 8. Vou fazer os dois exemplos. Aqui no caso, eu vou fazer a parte do cachinho, né? Da mesma forma que eu apliquei o jatobá, eu vou aplicar o marrom. Então, com o pincel, a tinta, no caso, tá desse lado, do outro lado não tem tinta. Então, eu venho e vou fazer, ele já vai riscando os fiozinhos. Mesma coisa aqui, ó, bem de levinho. Entenderam? Se eu não tiver experiência com esse pincel, então eu venho da forma tradicional, que é fazendo fiozinho por fiozinho. Há quem tenha mais segurança na hora de fazer isso. Aqui, esse aqui no caso já é o pincel Condor 00 422. Porque aqui no caso eu vou fazer fio longo. Aqui nessa área do cachinho, então eu vou fazer a separação. Aqui é onde estava o cabelo preso. Vem fios para baixo. E vem a cavidade do cachinho, ó, que foi feito. Eu acho assim que tem muito que prestar atenção no desenho. Se o desenho estiver bem feito, vai lhe ajudar muito. Estavam perguntando se eu trabalhava com venda de apostila, venda desses desenhos. Eu não trabalho com venda. Eu disponibilizo esses meus riscos lá na minha página no Facebook. Aliás, na página não, no perfil.
Eu tenho uma página também, mas assim, o perfil é onde eu coloco os desenhos, que há muito tempo eu disponibilizo para vocês. O nome do meu Facebook é Márcia Sueli Medeiros. Pronto, aqui no caso eu vou fazendo os fiozinhos se encontrarem, de baixo para cima e de cima para baixo. E vai ter alguns fiozinhos soltos, para dar mais realidade ao cabelinho. Aqui você pode fazer um solto assim também. Então, para ganhar tempo e esse cabelinho aqui secar, é aquela velha história das etapas. Eu vou fazer a franjinha. Então, eu não inicio e já termino. Não, porque senão não vou conseguir o efeito que eu quero. Então, eu venho aqui e vou fazendo os fiozinhos. Olha, essa tinta eu já tô percebendo que ela já tá engrossando novamente, porque aqui tá bem quente. Então, vou fazendo todo o fiozinho. Arrumando esse cabelinho. Olha, novamente, se quiser fazer com o pincel, o 422, faz. Se não quiser, aí pode vir com esse aqui, ó. Novamente, a tinta fica pra cima e eu só puxo. Ele facilita demais esse pincel, meu. Eu tenho até alguns amigos lá no Face que tá falando que tá tendo dificuldade para encontrar os pincéis de cabo vermelho da Condor 421. Eu não sei se esse também estão tendo dificuldade. Sim, aí aqui no caso eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer da mesma forma que eu tinha feito antes, com o jatobá. Eu vou puxar os fiozinhos em direção à frente do cabelo. Inicialmente eu falei que não ia fazer o cabelo todo, mas para dar tempo esse cachinho secar, então eu vou fazendo aqui, ó. Porque uma coisa é você pintar assim na tranquilidade, né, normal, e ainda analisar com calma. Outra coisa é você fazer um vídeo e ficar prestando atenção na tela e também no que você tá fazendo. É meio complicado. Mas eu vou fazendo da forma que eu posso. Olha, aqui eu vou fazendo só o iniciozinho do cabelo. Não puxo muito, justamente para a luz não ser apagada. A luz que eu fiz com a cor palha. Vocês podem estar até achando estranho essa forma de cabelo. Mas o passo final vai ser quando eu utilizar o rústico, que é o que a gente vai fazer a sombra, e o preto para fazer uma segunda sombra. Da mesma forma eu digo, aqui também poderia estar sendo utilizado o pincel para fazer esses fiozinhos um a um, certo? Feito isso aqui, eu acho que já dá tempo a gente fazer. Já, ó, já tá sequinho. Então, vamos lá. Com o pincel menorzinho, porque eu vou preencher essa cavidade, eu vou usar a cor rústico. Esse vídeo vai ser um dos vídeos mais longos. Olha, com a cor rústico, o cantinho do pincel, eu vou pegar e vou preencher essa cavidade. Ó, todinho, preenchi a cavidade, certo? Então, dessa cavidade, eu venho para essa área novamente. Vou fazer sombra em 3 camadas, olha, da mesma forma que eu preenchi o cabelinho, esse cacho. Ó, feito isso aqui, eu posso vir com o preto. O ideal é que vá esperando secar, certo? Aqui no caso, faria aqui e já ia fazer outra parte da pintura. Com o preto eu venho novamente, vou preencher aqui na parte de dentro do cachinho.
Agora, o preto, ele tem que ser usado com muita cautela, senão ele vai escurecer muito o trabalho. É só umas pontinhas. Aqui, aqui e aqui. E nessa parte de baixo do cachinho, olha. Parte de dentro. Para fazer o restante do cabelo, também eu vou utilizar a cor rústico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela parte, o pincel que eu fiz os fiozinhos, o 427, e vou puxar alguns fiozinhos aqui do cabelo com a cor rústico. Mesma coisa aqui, ó. Esse cabelinho, ele dá muito trabalho. E ensinar assim, em um só vídeo, já fica mais complicado mostrar o efeito. Olha, terminado isso aqui, depois que esse cabelinho secar, aí ele vai ficar desta forma. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Olha, o efeito final, eu vou ver se eu consigo colocar aqui pra vocês verem os dois juntos. Olha, o efeito final vai se dar quando esse cabelinho aqui que eu terminei de fazer esse trabalho, ele secar e eu for marcando áreas mais escuras. Olha, observe bem. A área que eu preenchi com o preto e o rústico, as 3 camadas e mais a cavidadezinha, igual eu ensinei pra vocês lá. Então, os outros lugares que vocês vão fazer sombra é próximo à orelha, aqui próximo à franja e aqui já finalizando a franjinha dela, só que na parte superior. Se vocês quiserem, é aquilo que eu falei, né? A gente vai fazendo e observando. Aqui agora eu percebi que eu teria que ter feito uma sombra aqui. Então eu venho com o rústico, ó, e vou fazer essa cavidade aqui, ó. É questão de observação. Vocês vão observando e vão fazendo. Tá vendo como melhorou? Esse aqui é um fiozinho. Pronto, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Um pouquinho longo, mas assim, eu tento repassar da forma que eu faço, certo? Deixa aí o gostei para me ajudar na repercussão do canal. E um grande abraço para vocês.